Olá, 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 pessoal, tudo bem? Nossa, como é bom poder entrar na sua casa, como é bom receber vocês aqui na minha casa. Gosto muito de estar aqui sempre esclarecendo vocês. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, mas eu já vou logo avisando, se vocês quiserem pode fazer perguntas, a gente na medida do possível vai responder e se a gente não conseguir, vocês me mandam um direct e eu respondo para vocês, tá certo, pessoal? Por quê? Porque essa reunião de hoje é uma reunião pra lá de boa, é uma reunião muito gostosa, nós vamos conversar sobre os danos, né? Se tem muitos danos, se tem prejuízos, se tem benefícios, o uso das telas para os nossos filhos, os celulares, os tablets, os games, a própria televisão. E hoje a gente tem uma pessoa mais que especial e quando eu tenho alguma coisa para falar para vocês, eu sempre procuro aqueles especialistas que vão esclarecer um pouco melhor, tá certo? E hoje a gente vai receber uma pessoa para lá, uma amiga minha, uma amiga mesmo, para lá de responsável, a doutora Jane Rezende. A Jane Rezende, ela é pediatra, né? Ela é nutróloga, ela é kid coach como eu, tá certo? E ela vai responder as nossas perguntas referente ao excesso do uso das telas, né? Os prejuízos e também os benefícios que essas telas, né? Que o uso das telas podem causar às nossas crianças. Um assunto polêmico, né, pessoal? Um assunto polêmico, mas a gente vai conversar sobre isso. E eu vou esperar aqui a nossa amiga, a nossa convidada, Jane Rezende, a doutora Jane Rezende. Eu vou chamar ela de Jane, tá, pessoal? Mas é a doutora Jane. Então agora vamos esperar. Ela já entrou, agora eu vou esperar ela pedir pra entrar e a gente vai começar. Quando ela solicitar, a gente começa. Aqui, solicitação, visualizar. Vamos esperar a doutora Jane. Poderosa! Já, chamei. Cadê? Deixa eu ver aqui. Peraí. Aonde, JJ? Não tô conseguindo. Vou esperar a doutora Jane só pedir solicitação pra gente começar. Vamos esperar a Jane entrar, essa minha amiga maravilhosa, para ela solicitar a entrada. Vamos lá? Deixa eu esperar. Não. Você não tem pedidos. Vamos esperar a doutora Jane pedir aqui para entrar e nós vamos começar. Pronto, vamos lá. Aqui. Aceitar. Eita. Entrar. Cadê? Vamos visualizar a doutora. JJ, não estou conseguindo visualizar. Aqui. Pronto. Tudo bom, meu amor? Eita, que saudade de você, amiga! Eu também, muita. Estou até emocionada. Olha, eu também estou emocionada, que saudade. Um prazer imenso, viu? Obrigada. O prazer é meu, o prazer é todo meu, porque assim, a gente está juntas, né? Sim, a gente junto para um bem maior que é a saúde, tanto emocional das nossas crianças, como de toda a família. Não é, doutora Xande? Isso é verdade. E hoje um bem maior. Você. Nossas crianças, né? Nosso bem maior. Doutora Jane, a gente vai começar então com uma batalha de perguntas para você. Tá preparada? Tô. Então tá bom. A gente recebeu, né, algumas perguntas de algumas mães, né? E eu fui selecionando porque algumas são bem parecidas, então eu vou falar
né? E a mãe que fez a pergunta, ela vai entender já a questão, né? A gente está aqui, você nutrólogo, você pediatra, você kid coach, né? Você amiga, você mãe, né? Como eu também, né? E a gente tem toda uma preocupação que são os nossos filhos, né? Então vamos lá, doutora Jana, vamos começar? Vamos começar. Então eu já começo com uma pergunta bem polêmica, né? O excesso das telas, o excesso da tela que eu falo, quando eu falo a tela, né, eu quero que as mães que estão me assistindo entendam que é em todos os sentidos. É tablet, é celular, computador, televisão, TV. tela. TV, né? Tela. Né? Sim, O sim. excesso da tela, ele pode causar, né, algum dano neurológico, ou seja, ele pode prejudicar alguma coisa no cérebro da criança? Pode. Na verdade, eu queria fazer uma introdução, né? Que hoje há uma preocupação muito grande com profissionais da área de saúde, da área de psicologia, da área da pedagogia, né? E também uma preocupação muito grande com os pais hoje, porque, na verdade, a experiência que eu tenho, né, a nível de consultório, a nível de amigas também, e quando eu vou em situações, agora não tanto, mas quando ia muito em reuniões antes do Covid, qual era a maior preocupação? Ai, mas meu filho não sai do celular, meu filho não sai do videogame, o que eu faço? Então, hoje, eu gostaria aqui de falar, né, da importância que os pais têm em todo esse processo. Nós estamos em uma fase agora que as aulas foram dadas e ainda estão sendo dadas a nível de internet. Híbrido, né? Isso, é. E foi uma coisa muito interessante que o que eu vivenciei foi essas crianças saberem aprender a entender a aula de internet quando elas sabem jogos, elas sabem no YouTube, mas na hora que foi sentar, focar para ouvir, não foi uma boa evolução. Mas também como os professores tiveram que se preparar para poder dar essas aulas a nível online, com crianças de várias idades, com crianças com fase cerebral diferente, evolutiva, né? Ou seja, foi um aprendizado. Então, hoje, a tela, ela tem o seu lado bom, né? O que acontece é que essas telas, elas estão sendo utilizadas de bebês até idosos de forma prejudicial. Então, se você pergunta, leva prejuízo o excesso? Leva. A tela tem, a internet tem, o computador tem, os jogos têm. O seu lado positivo tem. Mas, que tipo de jogo é esse que meu filho está vendo? Quanto tempo ele fica nessa tela? Que tipo de youtuber que meu filho, minha filha está tomando como base, que são valores diferentes? Segue, né? Exato. Tipo Aí de você youtuber ele ainda perguntar. está seguindo, né? Exato. Aí perguntar, lesa o cérebro, o excesso? Lesa. E se perguntar, tá bom, tia Jane, e os adultos que trabalham o tempo todo com tela? É ruim? É. A gente não pode dizer que não é. Que lesa sim. Só que é importante a gente entender o seguinte, que existem fases evolutivas do cérebro. Então, o que acontece é que o cérebro, quanto mais imaturo, mais lesão ele tem. O que quer dizer cérebro imaturo? Eu até trouxe isso aqui é meu companheiro de vida. Olha aí que coisa boa! Isso é bom, é isso aí. Isso é que é informação. Então, o que é que acontece? O cérebro. Na criança, a gente pode colocar assim, 3 andares. Andar de baixo, andar médio e o andar de cima. Olha o Siegel aí. O andar de baixo é onde o cérebro ele está mais desenvolvido, ou seja, ele tem mais funções, né? E aí, de acordo com a idade da criança, esse cérebro ele vai amadurecendo. O que é que acontece? Nesse cérebro jovem, tem muitos neurônios, mas os neurônios eles não estão encapados. Quando eu encapo o neurônio, eu desenvolvo funções desse neurônio. Então, hoje, o que é que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza? Antes de 2 anos, não é para dar celular. Não é para pôr o nenê na frente de um computador, na frente da televisão. Né? Porque o que acontece é,
O cérebro, ele tem neurônios, milhões de neurônios. Cada neurônio, ele vai sendo, ele fica, digamos que, eu vou usar, gente, palavras que vocês entendam, não vou usar a palavra médica. Para que esse neurônio, ele fique vivo, ele precisa ter funções. Só que aí ele vai amadurecendo, né? Ou seja, e aí esse cérebro que é imaturo, vamos pensar um neném de 8 meses que, para o neném ficar calado, aí, percebam. Antes, antes era a Gente, percebam. chupeta, né? Antes era a É, chupeta, agora bota o agora, celular. Não é verdade? aí o que acontece? Aí percebam, mães que estão nos ouvindo. Pôs o celular assim, o neném faz assim, não é? E aí começa com as perninhas e aí começa a ficar vidrado. Ou seja, isso daí, o tipo de luminosidade que tem as telas, é, eu já li artigos, hein, gente? Tipo de jogos são feitos para levar digamos, a fixação mesmo, né? Ou seja, eu vou vender um jogo, então tem que fixar. Então, ali tem jogo de luminosidade, jogo de cor, tem movimentos que faz a criança ficar parada. Então, o que é que acontece? Esse cérebro imaturo vai lesando neurônios, né? E é muito interessante que quando o nosso cérebro, ele recebe estímulos externos através dos olhos, através da audição, né? Esse cérebro começa a trabalhar para saber o que é que essa criança, o que esse adulto, esse idoso vai fazer. Mas vamos Certo. pensar, quanto mais imaturo, mais a lesão cerebral, porque esse jogo, o que acontece? Vai a luminosidade via olhos, estimula as células, e mesmo o bebê, gente, estimula essa zona aqui, ó, que é a zona que a gente chama zona da emoção nossa. Uhum. E a criança, onde é que ela tem mais presente a função? É nessa região aqui. Nas E emoções. essa região aqui, que é a nossa região de sobrevivência, respirar, não é? Coração bater, fazer xixi, fazer cocô, tá certo? Então, o que é que acontece? Esta região aqui é a região que mais tem função com essa, que é da emoção. É por isso que uma criança faz birra e a mãe não consegue controlar, porque essa Uhum. área daqui, que é o córtex, ela está em desenvolvimento. E onde fica a região da função de visão? Aqui atrás. O que é que Certo. acontece? Esse cérebro imaturo desenvolve, desencadeia, né, na visão da criança. E aqui a gente tem ó, uma área chamada a área do prazer, que é a área da dopamina. E mesmo o bebê, viu, gente? O que é que acontece? Estimula esse cérebro está imaturo. A depender da idade da criança, aí vem o adolescente, que também tem a imaturidade cerebral, Até os começa esses, 23, né? começa esses estímulos, né? Esses estímulos, e aí, É. gente, vai aumentando o cortisol, que é um hormônio que a gente chama hormônio do estresse, e cortisol inflama o cérebro. Olha lá. Ah, vai diminuindo a função, não é que para, mas diminui. Se eu aumento o cortisol, eu diminuo a função do hormônio do crescimento, que a função do hormônio de crescimento não é só crescer, está ligada a foco, está ligada a sono, Concentração. concentração. E aí o que é que acontece? Também aumenta a dopamina, que é o hormônio que dá no início prazer, que dá foco, que dá capacidade de aprendizado. Só que essa dopamina vai aumentando, 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 aumentando. Chega uma hora que aí é que nem gente droga, é que nem cocaína, é que nem bebida. Nessa região que eu mostrei para vocês, bem no meio do cérebro, né, que é a região do prazer, chega uma hora que esse cérebro, ele começa assim a precisar tanto, que aí leva, além de lesão de neurônios, além de hiperestimulação da região da visão Ocular. central, não é a periférica, é a central, Certo. aumenta a produção da dopamina em excesso, e dopamina em excesso, o que é que dá, gente? Agressividade. Dopamina em Hum, excesso, chega um momento que a criança fica dependente. O que é que cortisol dá, gente? Agressividade. E tem uma coisa que já é comprovado, se eu aumento o cortisol, eu desestruturo esse cérebro da obesidade, da falta de foco, da agressividade,
da baixa do hormônio do sono. E aí, você já viu, sabe, Vânia, que Já respondeu, já já respondeu. respondeu Você já causa. ouviu? Você já viu? Isso eu ouvi, assim, eu já ouvi muito, e eu já fiz hoje, irmão. Uhum, Você diz uhum. assim, olha, eu vou ligar a TV porque aí dá sono, e aí eu durmo. Já ouviu isso? Já. Eu Já já vi. fiz. Eu Eu também já, já fiz. O que eu é que já fiz. acontece? O que é que a gente vê hoje com os adolescentes? Os pais vão dormir, né? E aí ficam esses adolescentes até 2, 3 da manhã, que não conseguem desligar da tela. Baixo hormônio do sono, a melatonina, baixo hormônio do crescimento. São adolescentes que são crianças, adolescentes, e nós, e aquelas pessoas que ficam até tarde acordam cansados. O Sim. sono não é reparador. No outro dia, não aprende direito na escola, nós que trabalhamos, não trabalhamos direito, porque o cérebro ele fica em exaustão. Chega um Sim. momento que dá exaustão. E as Não, pessoas não porque se percebem disso. E há uma é, lesão mesmo, Aníbal, né? Uma modificação da biologia molecular cerebral. sim, Molecular. então, mas aí é o que acontece. Por isso que eu até te chamei, porque às vezes a gente fala, né? Mas a gente fala de uma forma muito superficial, né? Agora você deu uma aula do que realmente acontece. Quer dizer, agora porque coisas que dopamina, tudo que a gente conhece, mas as mães, elas não têm essa noção, né? É aquilo que eu te falei, a criança chorava antigamente, você dava chupeta. Hoje você dá um celular com a musiquinha, né? É, E aí olha, você já respondeu até a pergunta de uma mãe. Ela fez uma pergunta assim: qual a idade você auxilia, né, para eu presentear minha filha com um celular? então, Então a ó, gente já sabe, vamos ter duas. Eu vou dar duas respostas. tá, Vou dar duas respostas. Pela fisiologia, pelo que eu conheço, pela experiência que eu tenho familiar comigo, familiar, consultório, filhos de amigos, tá certo? E vou uhum, dar pela fisiologia. Pois bem, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o seguinte: de 0 a 2 anos, não é para dar celular. Não é para dar celular. De 0 a 2 anos. De 2 a 5 anos, quando der, no máximo, 1 hora por dia. Mas por que isso? Eu deduzo, e isso eu não vi em artigo nenhum. Já que certo, pai e mãe dá, que não deve dar, então, certo. com 2 aninhos, 1 hora. Por quê? Porque sempre é assim, é um presente, digamos, eu já vi criança de 4 anos, 3 anos ganhar de presente um celular. Entende? Eu. Gente, Na escola, era assim, dia de brinquedo. Olha só, a gente tinha sexta-feira, né? Era o dia do brinquedo. A criança levava celular para brincar. E nada. celular que funcionava mesmo. Você Sim. entende? Então, veja, pela E é Sociedade Brasileira de Pediatria, 0 a 2 anos não dá. certo, Vamos já na médica. Eu digo para não dar pelos estudos, pelo que a gente sabe, não é comprovadamente. Eu digo, gente, antes de 5 anos não é para dar, 7 anos não é para dar. Por quê? O cérebro, ele começa a desenvolver essa região aqui, ó, gente, frontal, essa região aqui, que é a região do foco, que é a região que a criança já começa uma boa alfabetização, né? É que a criança já começa a ter mais raciocínio, ou seja, a partir de 6, 7 anos, existe o mundo real e o mundo ideal. O mundo certo. ideal, mas se possível, essa seria a minha conduta teórica. Antes dos 7 anos não dá, pela fisiologia cerebral, pela formação de valores que essa criança tem. Porque Certo, do nascimento até essa idade é uma interação da família com a criança, e a gente sabe que celular separa a família, mesmo todo mundo ali junto. Separa a sim, família. Gente, um dia desse, olha, eu e o meu esposo, a gente conversa muito, a gente tem diálogo, quando eu chego do trabalho eu falo como foi, ele fala como foi o trabalho dele. Teve uhum, uma época dessa que ele falou assim para mim,
Solta esse celular. E o celular que eu tinha, era o que eu estava na mão, é que eu estava respondendo às mães e estava respondendo à família, porque durante o dia eu não consigo pegar, porque eu fico atendendo. Certo, fica E atendendo. eu Aham. cheguei para ele e disse um dia, solte esse celular e olhe para mim. Porque Olha, ele também estava com o celular para poder responder em relação ao trabalho dele. E ele trabalha pelo celular. Então, certo. gente, de 0 a 2 anos, não pegar. De 2 a 5 anos, 7, 1 hora por dia. Uma Depois de hora por 7 dia. anos, por dia. Aí, de 7 anos para cima, no máximo 2 horas, 2 horas e meia. E, gente, e não é assim, ó, 2 horas batidão, Seguida, fracionar. né? Agora tem um detalhe, se possível, chegou às 7 da noite, se possível, nem velho, nem novo, nem adolescente, nem pré-adolescente.Esse é o mundo ideal. Ouviu, JJ? Eu tenho um JJ aqui, que é o meu companheiro de equipe, que ele faz as coisas para mim, que fica no celular 24 horas por dia. Essa live é Gente, para agora mim. veja. Eu quero pôr até um adendo. Aí uma mãe me perguntou hoje o seguinte, ô tia Jana, e agora que as aulas ele fica a manhã inteira? Aí eu não interfiro, eu não pode interferir, precisa. Bom, aí ficou das 8 a Ótimo, 1, ótimo. ficou das 8 a 1 no celular. O que é que essa criança, o que é que esse adolescente pode fazer? Gente, isso é uma chamada até para que os pais, os cuidadores percebam que existe o momento dos filhos, existe o momento do casal, existe o momento Da para consigo família. mesmo. Precisa. E veja, a gente não tem para onde correr. O índice de adolescentes que estão com depressão, o meu índice de adolescentes que estão com síndrome do pânico, consultório. E a minha É amostra, eu posso enorme. dizer, é enorme. Eu posso dizer que é uma amostra viciada, pequena. Não daria para fazer um trabalho científico com a amostra que eu tenho. Mas a nível Certo. de um consultório, é uma amostra alta, né? Ou Sim. seja, o que acontece? Os danos cerebrais que causam é tão intenso, que hoje já se comprova que o excesso de celular pode levar a déficit de atenção e hiperatividade. Não provocado, ou seja, agora aquelas Provocado, não, crianças, entendi. agora aquelas crianças que já têm, pior, aquelas crianças que já têm de base familiar, digamos, uma criança que tem TOD, que é o transtorno de oposição, aquela criança que não obedece, aquela criança que tem uma Tá. birra preocupante, aquela criança que precisa de uma assessoria de um neuro, de um psicólogo, de um TO, Uhum. ou seja, aí quando dá o celular, piora. E o que é que eu percebo hoje? Que as pessoas confundem inteligência com saber utilizar o celular. Doutor, ele é muito inteligente. Eu digo, Ele nossa, já como? sabe tocar, né? Ele Isso já não é sabe. inteligência. Gente, Ele... eu não sei a idade que eu tenho. Gente, isso não é inteligência. Isso vai muito, assim, lógico, requer raciocínio, requer. Requer a criança ter observação, lógico que requer, mas isso não é igual à inteligência, isso não é igual que ele vai ser um excelente aluno, ao contrário, excesso de tela, para quem é, se tiver excesso, pode prejudicar. E veja, Nossa, gente, pode levar a dependência mesmo, a ponto de precisar tirar, quando entra a dependência, a necessidade de tirar, e a criança faz abstinência, e o adulto faz abstinência, como se faz com a droga. nossa. Terrível isso. É Ó, polêmico eu mesmo, até, né, doutora Jane? ó, eu Isso é até separei polêmico. uma coisa que eu acho interessante, que eu até grifei aqui, para Tá. que isso, gente, independente da idade da criança, e independente de vocês que são adultos. Ou seja, tenham cuidado consigo mesmo, porque se vocês não tiverem controle com vocês, vocês não vão controlar a criança. E a criança que está começando a desenvolver esse cérebro, a dependência ela é muito mais rápida, porque aí ela é mais emoção. Espera aí que eu grifei aqui para poder
falar sobre sinais de alerta. Tenha muita calma. Olha que beleza. Isso é bom demais. Né? É rapidinho. Ó. Tem, Tem um tem uma cachinho. mãe aqui, tem uma mãe aqui que Ah, ela falou assim: os nossos filhos precisam assistir essa live. não. Mas Quem não, precisa né? é o pai e a mãe, sabe por quê? A Precisam mãe até. leva. Nós somos os É, exemplos, né? tudo começa com a permissão do pai e da mãe. Isso é Então, verdade. gente, olha, eu vou ler aqui alguns tópicos para que vocês se apercebam. Não é só com as crianças, não, viu? Com vocês também. Olha só. Se o seu filho fica inquieto na maior parte do tempo, se ele tem colapso, ou seja, por causa de pequenas frustrações, uma das coisas que tela dá é a satisfação a curto prazo. Aí, ou seja, eu estou num jogo, eu pulo de fase rapidamente. Então, eu quero pular de fase, eu quero pular de fase. E aí eu venci, e aí eu me sinto forte, e aí eu consegui, e aí eu sou um vencedor. E a dopamina está lá em cima. A vida é assim. Quando a Não. criança vai para o mundo lá fora, a primeira frustração, a criança dá um ataque. Dentro de casa, a criança dá um ataque. Não é verdade. Afora aqui, existe a fase que a criança não sabe trabalhar a frustração. Se seu filho se torna cada vez mais opositivo, desafiador, não sabe trabalhar um não, e está com o celular em excesso, tem que ficar em observação. Se Nossa. a criança tem dificuldade de fazer contato visual, depois de um período de longo tempo com o uso do. Ah, não, meu filho tem autismo. Ah, meu filho não se relaciona com as crianças. Ah, meu filho, eu vou numa festa, ele fica só ali no celular. Gente, pode dar comportamento, autismo símile. O que é símile? Igual, sem ele ser autista. Ele pode ter um Nossa. comportamento autista sem ele ser autista. Um Porque ele fica sinal, é muito trancado naquele mundo, né? Ele, é, ele fica trancado naquele é, mundo só dele. E é exato. verdade, porque isso acontece dentro de casa. Dentro de Sim, casa. Pode estar aquele movimento, a criança está ali, sentada no sim, sofá, e quer dizer, aquilo sim. ali já é o mundo só dela. Só É o dela. E tem mundo só outra dela. coisa, olha. Se vocês sentirem, gente, que o filho de vocês não é tão feliz quando tem tudo o que quer, não vai ser mesmo, tem tudo o que quer. E aí, quando se tem uma tela e que chega a um vício, ou seja, podem acreditar no que eu estou falando, porque eu já ouvi de uma criança de 7 anos. Falou o seguinte: eu fui falar, explicar, fui desenhar o cérebro. Você sabe o que a Certo. criança me falou? Mas eu fico sozinho, que é a Jane, em casa. Meu pai não olha para mim, minha mãe não olha para mim. Inclusive tem Outra até coisa. uma pergunta de uma mãe aqui que fala justamente isso. Ela diz assim, ó, você acha que, por exemplo, o tempo que os pais também levam na tela, que nem você falou do seu esposo, né? Você está dentro da sua Sim, casa, você de um lado com o celular, ele do outro com o celular, a criança do outro do celular. Eles estão deixando de levar a criança para o lazer externo, ou para um jogo dentro de casa, sim, um jogo de tabuleiro. Quer dizer, a conexão sim. familiar, ela está se perdendo. Gente, eu vou falar uma coisa. Vamos tirar aqui, vamos falar de adultos para adultos. Eu não é médica falando para um pai e para uma mãe. É uma mulher falando para uma mulher e para um homem. Duas pessoas que estão juntas porque se querem. O celular afasta. Gente, olhe, a vocês que estão me ouvindo agora, ou me falem não, vocês pensem. Qual foi o último momento que um pai, ou um homem que está aí, uma mulher que está aí, que vocês se olharam, que vocês se descobriram ontem, hoje, não sei, quando acordou? Ou seja, que vocês se olharam. Puxa vida, como eu gosto desse cara, como eu gosto dessa mulher. Sabe quando foi, doutora Jane? Foi quando deu o pau lá na internet, que acabou. Ficou um dia, esse dia todo mundo se viu, se abraçou. Tinha até um meme que eles falam, né? O filho É, encontrando a mãe, abraçando a mãe, porque deu pau na internet, né? E aí eles se sim, viram. É sim. incrível isso, né? Então, Por isso que gente, vejam.
É só terminando, né, Não, em pode falar, relação a pode falar. isso. Tá Então, ótimo, é veja uma bem, aula. quando as notas das crianças, aquelas que já estão na escola, diminuíram, ou seja, quando hoje em dia há essa preocupação dos professores, dos pediatras, e que é uma queixa de vocês, pais. E é muito engraçado, e que aqui não vai nenhum julgamento, toda live minha eu falo, gente, aqui não vai nenhum julgamento, eu falo para que vocês entendam que é uma dor de muita gente, ou seja, doutora, mas não tem jeito, doutora, eu não consigo, doutora, se é um pampeiro, eu tenho assim, alguns termos que elas usam, doutora é um pampeiro, doutora é uma tragédia, doutora é um inferno, se eu tiro o celular. Aí eu sempre faço a seguinte pergunta: quantos anos tem a criança? Aí elas fazem, 5, 4. 7, 15. Aí eu faço, que idade tem a mãe e o pai? Ai, doutor, entendeu? Ou seja, existe, gente, uma hierarquia. Sim, é Precisa existir. o próprio, é o Precisa Rodney. existir. O Rodney, ele fala Aí, aqui, a melhor forma de educar é o exemplo. Então, é verdade. Se sim, o pai sim. e a mãe estão o tempo inteiro com o celular, eu já ouvi crianças falar, mas você também está com o celular, por que eu não É. posso? Agora, Né? sabe o que eu penso? Existe assim a necessidade do trabalho de celular, existe. Mas vamos tirar celular e Existe. tela e computador. Vamos tirar. Sim, sim, Quantos se vêm trabalhando em consultórios de psiquiatria, em consultórios de terapia? Vamos pensar. sim. Para os que precisam trabalhar fora. Mas e quantas vezes, quantas pessoas a gente vê aí na internet trabalhando assim, gente? O máximo que puder, não levar trabalho para casa, porque o que acontece olhe como a sociedade está. As pessoas distantes. Aí Sim. diz o seguinte: esse vírus, o coronavírus. Gente, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Se o coronavírus fez uma coisa, o coronavírus me fez casar. E diz, o coronavírus separou. Tá bom, então, né? Eu falo, não. Aí meu atual esposo teve o coronavírus. Aí eu fiquei aqui, né? Pois bem, aí não ia para casa para não expor meu filho. Nesse espaço de tempo, gente, eu tive que parar o consultório. Nesse espaço de tempo, eu fiquei ao lado dele. Aí a gente se descobriu. Então, veja, o que é que o coronavírus faz? Qual é o meu estado psíquico? Esse coronavírus Uhum. está separando casais? Esse coronavírus está fazendo mulheres serem Agredidas. espacadas, agredidas, Uhum. crianças agredidas? Ou seja, é o coronavírus? É o tablet, é a tela que está fazendo isso com o ser humano? Ou o O próprio ser tablet humano. está mostrando o estado qual que nós estamos inconscientemente? Certo. Deixa eu te Ou fazer mais seja, uma pergunta. Pode falar, pode falar. então é isso que eu digo, ou seja, lesa cérebro, lesa, mas é o uso inadequado que todos nós fazemos, Deixa que eu te faz fazer com uma que isso pergunta. aconteça. É, vamos imaginar. Você já respondeu só nessa aula que você deu, você respondeu praticamente tudo. Porque você é fera. Deixa eu te falar uma coisa. Uma outra mãe, ela disse assim: você já falou do uso das telas, quanto tempo a criança tem que ficar, você foi bem específica nas idades, né? Agora tem aquela criança que ela tá comendo e ela põe o celular assim na frente e tá comendo. Já nem precisa dizer o que está acontecendo com essa criança nesse momento. Então, se os pais que estão me ouvindo, se tem pai que está me ouvindo, que vê a criança fazer isso, já tem que conversar e mostrar para ela o quanto está sendo prejudicial na vida dela, ela está agindo dessa forma. Né? Sim, Não ó, ser autoritário. quando eu fiz o ambulatório de Uhum. nutrologia na Escola Paulista de Medicina, Sim, uma sim. das principais questionamentos, na época eu era estudante, que o preceptor fazia não lembre-se de perguntar se a criança, no ambulatório de obesidade, se a criança come assistindo TV. Hum. Isso antes era TV, agora é computador, agora é tablet, Sim, agora é celular. sim. Gente, a criança passa e aí
grande parte das vezes, a criança comia em frente à tela. Bom, o Não, que é. acontece? Quando eu como em frente à tela, e eu já expliquei que o tipo de luminosidade que vem pelos meus olhos, vai para o meu cérebro, a transformação bioquímica que acontece, aumenta o cortisol. A criança come além do que precisa, sabe por quê? Porque ela não está atenta no Ela não processo está de comer. isso da Ela alimentação, vai né? comendo sem necessidade. Aumenta o cortisol. E olha, gente, pasme, hoje já comprovado que a lesão, o efeito que o excesso de tela tem no cérebro, hoje já comprova, está dentro do que deflagra puberdade precoce. Além de outros fatores, a puberdade precoce. Então, o que é Nossa. que acontece? A criança, ela passa uma fase que ela come pouco. Olha que interessante. Antigamente ficava assim, a criança estava naquela fase de comer pouco, aí a avó batia palma, o pai se pendurava no teto, o outro fazia aviãozinho para a criança comer. Tudo para a criança comer. Aham. Desnecessariamente, né? Pois bem, isso eu falando em criança saudável, hein, gente? Pois bem, hoje o que é que faz? Dá o celular, porque aí no celular a criança é assim, ó. É E justamente. tem o senão. E tem o senão. Crianças maiores, os pais dando comida na boca, a criança fixada no celular e No celular. É. tem que ter cuidado, não deve. Nem criança, Os nem pais adulto, precisam se nem idoso. policiar, né? Porque assim, o que você está passando para a gente, nossa, é assim, o que você está passando para a gente é tão esclarecedor, porque assim, eu acredito muito, sabe, Jane, que os pais sabem disso. Eu acredito. Mas eu acredito que eles precisavam de coisa de ser mais claro, de uma clareza assim, bem técnica, como você trouxe. Você trouxe o cérebro, você mostrou. Então a gente ama nossos filhos, né? Travou? Foi. Agora voltou. Tinha Voltou. travado. A gente ama os nossos filhos, então a gente quer o melhor, né? É claro que muitos pais dão o celular porque a criança pediu e aí quer fazer porque não teve lá atrás tudo que ele queria, né? Por ferramentas dos próprios pais, né? Os antigos não davam, não tinha condições. E aí o pai fala, ah, não, eu queria tanto ter e hoje eu vou fazer tudo o que meu filho quer, né? E aí as telas, elas ajudam, elas têm os seus benefícios. Juro, é isso, amigo, tem o seu valor, é saber usar. Que nem você disse, como você disse da questão da escola. Pô, então quer dizer, se a criança fica 4 horas em frente às telas, é claro que você pega uma água, vai levar para o seu filho, ele vai tomar uma água, ou então ele sai, vai tomar uma água enquanto, né? O próprio professor, no começo, não, né? O professor ainda não tinha essa noção da pausa, mas muitos professores agora já dão aquela pausa, né, para a criança ir tomar uma água, ou a criança. E aí, depois que ele sai dessas 4 horas, você aconselha a não usar mais a tela? O mundo ideal é não usar. O mundo Tá, ideal. O mundo real, deixe no máximo 1 hora. tá. Então saiu da tela, porque ele tá ali, ele tá estudando, Sim, né? não Tá é assim, estudando. vai no joguinho dele, né? Vai lá no Tá, videogame dele, vai conversar com um amigo, né? Ou seja, vai lógico, interagir. Vai entendi. ter agora. Gente, uma coisa que eu digo, fiquem atentos aos adolescentes que ficam no quarto o tempo todo O adolescente com seria assim, celular. você Pelo considera amor de o Deus. pré-adolescente também? Tipo assim, uma criança. Eu tenho uma sobrinha que ela fica bastante tempo com o celular. Ela tem 11 anos, vai completar 12. Você acha que tem que ser ela, para ela também, 1 hora, no máximo 2 horas com o celular dosado ainda? Sim, ó, o Rodney, ele diz o seguinte, a gente sabe sim, mas é bom ouvir, sentir o peso da bigorna da realidade, essa É, questão o Rodney. bioquímica é muito verdade. Tem esse mau hábito de comer vendo TV até hoje. Pois é, cara. Começa a E mudar ficou acima do o peso. hábito. Comece a mudar o hábito e a se olhar e abraçar você como a sua principal causa. Porque tudo começa em nós, É. né? Tudo começa, e Agora, sempre tem.
Uma outra pergunta aqui de uma mãe, ela diz assim: meu filho, ele pode mudar o humor ou até a personalidade, ou seja, deixá-lo agressivo se ele ficar assistindo muito tempo filmes violentos? Sim, primeiro veja, quando vamos pensar, gente, quando a gente está em um cinema, se é um filme de amor e alguém morre, a gente chora junto, não Chora. chora? É Se é um verdade. filme de terror, a gente tem medo, não tem? O nosso cérebro, ele não sabe o que é realidade. Então, uma Certo. criança que está, e mesmo um adulto, mas a criança que está em formação, esse cérebro maleável, esse cérebro imaturo, ou seja, ele vendo tanta agressividade, ele começa posteriormente a ser agressivo, ser medroso. Ele acha que para conseguir as coisas ele tem que agredir, ele tem que ir tomar, ele tem que ir bater. E É o que depois, ele ou vê, seja, né? É o que ele vê e o que ele acredita, né? aí o que É o que ele vê. acontece? Os neurônios têm esse é o aprendizado da agressividade. Esse é o aprendizado de um comportamento mais equilibrado. Aí, o que é que esse neurônio está aprendendo? É agressividade, então ele vai fazendo um caminho. Ele vai fazendo um Certo. caminho. E isso Bem se claro. torna um hábito. E depois, para tirar, gente, aquilo que vai para o inconsciente, ali fica. Agora, Bem a claro. chance de recuperação, lógico que há. Bem Mas legal. lembre-se, Nossa, tá bem respondido. o hábito, ele é formado, né? Então, precisa ter esse cuidado, hein, gente? Ó, tem uma psiquiatra, ela se chama Victoria Dunkley. Ela fez uns estudos e ela caracterizou, ela é médica psiquiatra e ela hoje faz estudos sobre o uso de telas, sobre a síndrome de tela eletrônica. Síndrome, olha, já está até, Já tá daqui no, a pouco vai ter já até tem síndrome. síndrome, né? É aquilo que você falou, Então, porque você falou que tem até abstinência, né? então, olha Então tá só, caminhando. nesta síndrome, o excesso de tela dá reatividade emocional, dificuldade de decisão, colapso nas frustrações, alta excitação, atividade motora involuntária, tics, porque esse cérebro tá, então, tics. Sim, ele tá. Como que ele tá, na verdade? Ele tá todo afetado. Ele tá todo afetado. Exatamente, Doutora exatamente. Jane, mas existe um, assim, eu acredito que existe um meio termo, né? É assim, Existe, lógico. eu costumo dizer que tudo em excesso faz mal. Tudo, tudo, até o amor, né, em excesso, ele pode ocasionar algo assim, né? Não é Quando a verdade? gente, quando a gente assim encontra alguém, digamos, a gente ama, 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 beija, 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 chega uma hora que a gente fica assim cansado, né? Feliz, mas logo não fica Às vezes você fala assim, exausto. ah, É não a quero falar mesma com ele, coisa. não. Quero falar com ele, não. Eu já falei muito com ele hoje. E é amor, né? Então, eu costumo Exausto. falar, eu costumo falar para as minhas mães isso. É assim, ninguém está dizendo para você não deixar. Não, então, Mas você precisa o exato. quê? Você precisa o quê? Primeiro, observar os sites que eles estão utilizando. Observar aonde, que nem você falou, os adolescentes ficam muito tempo dentro do quarto, veja o que ele está assistindo, né? Gente, pelo amor de Deus, olhem isso. Olhem É, isso. porque é muito perigoso, né? Observar o tempo, dar a pausa longa, né? Para desligar o celular pelo menos umas 3 horas antes de ir dormir, para ter um sono tranquilo, um sono abençoado, um sono para acordar de manhã revigorado e não cansado, porque uma criança cansada nos estudos, ela desconcentra, ela não, daí a mãe vai falar, ela tá com preguiça. Quer dizer, daí já põe rótulo na Exato. criança, já põe rótulo na Exato. criança que é algo que não é a verdade, né? Ah, É, ele tá com preguiça, ele não a levantou para bioquímica muda, né? A ele tá com... bioquímica muda. Aí você vira e fala, porque eu vou falar mesmo. Aí você vira e fala assim, preguiça? Mas tá, que hora que ele foi dormir ontem? Por quê? Que hora que ele desligou o celular? E aí ele tá com preguiça de levantar para ir pra escola? Ah, tá cansado, coitadinho. Ah, coitado, tá cansado. É claro que tá cansado, a criança cansa, né? Porque o sono, ele é algo
assim, quanto à alimentação, o sono da criança, ele é mais, a dopamina, né, o hormônio do crescimento, ele desenvolve mais ainda quando está dormindo, Sim. não é verdade? Olha, assim, exato. A Simone falou que quando ela referiu que os nossos filhos precisavam ver essa live, sim, também, sabe, Simone? A importância maior, primeiro, os pais. Mas É sim, verdade. é importante. Olha, eu tenho duas vertentes no consultório. De crianças e adolescentes, que eu expliquei todo esse processo e seguiu. De crianças e adolescentes que eu pus esse processo e não E não conseguiu. seguir. E que entrou em um estado de dependência. No Não. retorno, dos que não conseguiu, um falou, tia Jane, eu não consegui, me ajude. O Não. outro já não queria ir mais na consulta, porque ele estava tão dependente assim, que ele não queria, porque sabia o Ele que eu queria ia se falar. afastar, porque ele sabia que você ia. Doutora Exato. Jane, a nossa live, o tempo está acabando, a gente está terminando aqui. Oh, que Mas pena. antes, eu queria te fazer outra perguntinha. É rápida, né? É bem Sim, rápida, assim. Os estudos, né? Os estudos hoje são híbridos, né? A criança tem os 50% da criança faz aula, né, do mês, vamos colocar do mês, faz aula online e 50% ela vai no presencial. E eu já ouvi muitas mães dizerem que no presencial a criança rende mais, né, sim, lógico, sim. do que em frente às Isso é telas. real. Isso é E real. isso é claro porque a criança precisa viver, a criança precisa de atividade física, a criança precisa de tempo para Contato. brincar, e ela precisa só de uma coisinha, que eu vou esclarecer meus pais, e você está aqui, e você não vai me deixar mentir sozinha. É só uma coisa. Os pais são exemplos para os filhos. E não são o que eles falam, são como eles agem. Um pai que fica no celular o tempo inteiro vai dar esse exemplo ao filho. Um pai que lê, ele vai dar o exemplo da leitura para o filho. Então é preciso os pais se acordarem, né? Sim, Hoje nessa live, eu acredito que com ela a gente conseguiu esclarecer muita coisa. Não que estamos bom. dizendo que você não pode dar celular, não estamos dizendo que seu filho não pode utilizar o celular. A gente apenas diz que tem idade para isso e tem O tempo tempo, para isso. E o tem tempo quê para isso. e o Tem o quê. quê, né? E tem o Sim, para quê, e não o é para quê. verdade? Então, quando a Gente, o mãe que eu conseguir tudo isso, resolver tudo isso, eu acredito que ela vai ter uma criança emocionalmente saudável e um lar, né, mais harmonioso e mais conectado. o que eu posso dizer, gente, é que a vida é muito curta. Quando hoje eu estava vindo no carro e eu pensando que há 10 anos atrás eu tive um certo pensamento e não fiz aquele pensamento que eu tinha tido e que se eu tivesse tido hoje alguma coisa, algo teria sido diferente. Gente, o que eu posso dizer é que o tempo é curto. A É, vida, ela é curta. E vocês então, abrace perceberam, seus filhos. um dia seus filhos, nossos filhos, foram recém-nascidos ou são recém-nascidos. Quando vocês menos esperarem, eles já estão indo para a escola. Quando vocês menos esperarem, eles já são adolescentes. É Então, verdade. vivencie cada momento. Não existe o pai perfeito, a mãe perfeita, a pediatra perfeita, a profissionada. A gente não sabe tudo, mas também não é que a gente não sabe nada, né? Eu sempre digo aos pais, busquem, aprendam, leiam, né? E vivencie cada minuto o marido de vocês, a esposa de vocês, o filho de vocês, o lar de vocês, né? Porque a vida é muito curta. Eu só falo uma coisa, eu sempre falo uma coisinha, eu sempre termino minha live falando uma coisinha para os meus pais, né? Hashtag Pais Esclarecido, crianças emocionalmente saudáveis. Lar Exato. sem E gritos, pais mais felizes. mais felizes. Lar sem gritos, lar sem ameaças, lar sem permissividade e sem autoritarismo. Tudo isso está na mão deles. Eles só precisam ser guiados, e essa é a nossa função, né, amiga?
Obrigada Eu que demais agradeço a por você todos, ter né? A vindo. você pela confiança, a todos que nos ouviram, né? Você é maravilhosa. Você é Mas maravilhosa. você também. E a A essa gente vida que precisa, nos dá a gente precisa se oportunidade, né? ver mais. Muito Vamos. obrigada. Obrigada mesmo, viu? Um beijo a Um beijo todos. grande. Fica com Deus. E aí Fique a com gente Deus. termina a nossa live. Beijo. Tchau. Até breve. Tchau.